Ei, gente, boa noite, tudo bom? Vocês estão me escutando? Não, beleza. Então, Maria, a gente está. Essa web de hoje, na verdade, né? A gente está finalizando essa parte de operações com matrizes, né? E tem o sistema linear, né? Eu liberei o material lá no Moodle e a gente vai entrar, né, para uma parte de análise de sistema linear, né? Eu devo liberar o conteúdo. Eu já liberei um conteúdo e eu devo liberar a próxima lista até sexta-feira. E como a nossa entrega foi postergada para amanhã, né, na web de hoje, então, eu queria que vocês tirassem dúvidas da lista um, né? Que possam ter ficado aí na hora que vocês estavam fazendo os exercícios. E é obviamente que na hora que a gente for tirando a dúvida dos exercícios, né, a gente vai retomando alguns conceitos. Que até então a gente viu essa parte de matrizes, né? Os tipos de matrizes, né? E as operações com matrizes. Entramos aí na questão do sistema linear, mas o mais importante, né, é firmar esses conceitos relacionados à matriz, né, que ela já vai ser aplicada na hora que a gente for resolver, né, o sistema linear, né, vocês vão ver isso, e posteriormente a gente vai usar todos esses conceitos, né, para estudar vetores, né, que é o que faz parte aí do nosso conteúdo, né, quando a gente for estudar lá espaço vetorial, transformações lineares e tudo mais. Semana passada eu havia comentado com vocês para tomar cuidado rapidamente, né, que a gente estava, eu entrei na web e precisei cancelar por conta da Sintegra, né, que era o último dia de envio, eu estava analisando os trabalhos de uns alunos, e aí eu avisei você sobre a questão do Moodle, né? Só ter cuidado com isso, porque eu estou falando isso porque nesse mês passado, só no final do semestre que eu descobri que alguns alunos, né, não estavam vendo o conteúdo todo que estava disponível, né? Isso é imprescindível que vocês olhem, né, para ver se não está faltando nada, né? Então, na hora que vocês forem lá passear no Moodle, né, naquela ferramenta que eu estava falando do livro, né, vocês conseguiram visualizar que existem capítulos, né? E para eu acessar os capítulos, eu preciso passar as telas, senão eu não vejo material, né? Eu vou mostrar isso aqui, porque eu não quero que isso aconteça de novo, né? O aluno não vê o material por conta disso, dessa questão de não ver, né? Literalmente não ver, não achar e não encontrar o conteúdo. Aí qualquer dúvida, se vocês forem tendo, vocês perguntam para a gente também, que a gente orienta direitinho. Deixa eu abrir aqui. Acho que é essa página aqui. Aí, boa noite, o pessoal tá dando boa noite. Eu não tô acompanhando o chat, não, viu, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vocês têm que falar comigo pelo microfone. Ou então o tutor me avisa aí, por favor, Mário. É, vocês estão vendo a tela do Moodle? É, eu acho que sim, Sim, né? está O aparecendo. que acontece? Né, quando a gente vai lá no bloco 1, ó, tá vendo? Oi? São duas coisas importantes, pessoal. A gente está adotando. Eu não vou falar na aula de hoje, não, mas na aula de semana que vem eu posso mostrar para vocês isso, porque na aula de hoje eu estou focado na lista que vocês têm que entregar amanhã. A gente está adotando os livros, né, das referências básicas. Algum material do livro vocês conseguem ter acesso pela biblioteca virtual. Né? Lá no final da biblioteca eu tenho uma orientação de como que vocês acessam a biblioteca virtual da universidade. E aqui eu coloquei duas apostilas, que é uma da Federal do Mato Grosso tá até trocado aqui, ó. E uma outra de uma outra instituição, né? Que tá lá no final. Se você for lá na biblioteca, nem lembro qual que eu peguei, deixa eu ver aqui.
Se for lá na biblioteca, aqui nos blocos, eu coloco os capítulos separados. Mas se você for lá na biblioteca, tem a apostila completa, ó, da Federal de Santa Catarina e do Mato Grosso. Tá? Então, aqui, ó, se vocês já quiserem pegar o arquivo completo, é só vir aqui, ó. E tem ainda uma outra aqui, que é a do CCR. Né? Então, tem todas essas apostilas aqui. Isso aqui é a mesma, né? Ó, Federal de Santa Catarina e do Mato Grosso. Então, são 3 apostilas, tá? Nesses links aqui, ou nesses 2 arquivos, vocês conseguem achar a apostila completa já, né? Se quiser ela completa. Eu só facilito lá no bloco, coloco por capítulo, que é o conteúdo que está sendo adotado no capítulo. Né? Mas aqui vocês conseguem obter a disciplina completa, tá? Então, quando eu estou lá no bloco 1, só tem um cuidado que eu estava falando com o pessoal aqui, gente, é o seguinte, essa ferramenta aqui, olha, livro, tá vendo que chama livro? Tem um desenho do livro aqui, eu coloco a quantidade de aulas, tem aqui aula 1, aula 3. E na hora que você entra no livro, você vai ver só a primeira página dele, é como se fossem umas páginas mesmo, né? Então, aqui vai ter a aula de matrizes, ó, que é um material teórico, né? Aí tem a aula 1, se você consegue visualizar de 2 formas, né? Você consegue ir passando aqui, ó, que é o material da aula, né? E vai acompanhando aqui. E você também consegue ampliar isso, tá? Se quiser. Dá para colocar em Google Slides, ele vai abrir no Google e você consegue abrir o arquivo, né? E apresentar tudo, tá bom? Aí fica com a tela grande. Aí tem a aula 2, que é operações com matriz, e aqui embaixo ó, tem a videoaula. Né? Então, se clicar aqui, vai aparecer a videoaula dessas aulas que eu estou abordando aqui, né? Que é a aula 1 e a aula 2. E, eventualmente, eu vou colocar alguns exemplos resolvidos também dentro desse aqui. Só que esse aqui, tá vendo que é a aula 1 e a aula 2? Como é que eu vejo? Pode ser que no Moodle de vocês apareça só assim, ó. Então, como é que vocês acompanham os outros capítulos? Né? É como se esse aqui fosse o capítulo 1. Né? Para eu ver os outros capítulos, olha, tá vendo que a direita aí tem uma seta azul? Se eu clico na seta azul, ou eu clico aqui em próximo, né? Vai abrir o próximo capítulo, tem um próximo aqui. Ou eu clico nessa seta azul e eu vejo quantos capítulos tem. Ó. Aí tá vendo que tem o índice, aí tem o capítulo 1, matriz, e tem o 2, sistemas lineares. Ó. Então, se você clicar em 2, vai abrir os sistemas lineares, tá bom? E aí aqui tem a aula de sistemas lineares, ok? Então, isso vai acontecer em todos os blocos. Né? Então, não deixa de explorar essa ferramenta livro, não. E aí, o que acontece? Na hora que vocês estiverem fazendo, então, vocês vão acompanhando daquele jeito ali. Como eu disse, como eu não consegui fazer o web na semana passada, né? Eu deixei a lista 1 para amanhã, para vocês tirarem as dúvidas que tiver aqui hoje, né? Que ainda tiver restado dúvidas, né? E na web da semana que vem, a gente vai abordar essas aulas 4 a 6 aqui, ó, que é sistemas lineares, determinante, matriz inversa, que também já estão disponíveis. Ó. Então, se entrar aqui, já vai ter as aulas. Ó. Agora, em vez de ter um capítulo, vocês, na verdade, vão ter 3, né? Eu não liberei o capítulo 3 ainda, que é a matriz inversa. Então, tem o capítulo 1, classificação de sistemas quanto ao número de soluções, e o capítulo 2, que é determinantes. Vai ter mais um capítulo aqui, que é o capítulo 3, que é matriz inversa. Então, esses conteúdos, né? O que eu vou fazer é ficar colocando aulas aqui. Né? Então, do jeito que está ali, não é que não vai alterar. Então, vocês têm que ficar entrando. Porque eu posso inserir um exemplo resolvido, eu posso inserir a aula. Então, na hora que eu entrar aqui em sistema linear, se entrar hoje, só vai ter a aula teórica. Mas eu ainda vou colocar a aula gravada, vou colocar vídeo aula, vou colocar exemplo resolvido. Então, tem que ficar acompanhando essa ferramenta livre aqui. É onde vai estar o conteúdo que eu faço para vocês, né? E, posteriormente, eu vou colocar os capítulos aqui da apostila também. Mas o conteúdo meu, né, do professor, ele vai estar todo dentro dessa ferramenta livro, né? Aí eu vou liberar a lista 2, referente a esse conteúdo das aulas 4 a 6, e vou liberar também a questão
da atividade dinâmica que depois, na semana que vem, eu explico para vocês, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Vocês auxiliam os colegas aí que podem não estar encontrando, que eu sei que vocês às vezes têm os grupos, né, de WhatsApp, e aí vocês avisam sobre isso. Então, hoje, né, eu separei essa aula para a gente falar sobre, né, não só dos conteúdos das aulas 1 a 3, né, mas também focado aí na lista de exercício. Né? Então, eu queria ver com vocês qual exercício, né, que vocês querem que a gente comece abordando, se quer que revise algum conteúdo específico, dá referente à lista 1 aí, de exercícios. Aí vocês me falam aqui para a gente ir resolvendo, para a gente ir conversando sobre aquele assunto. Vocês conseguiram fazer a lista, né? Essa parte matricial, ela é uma parte que, a princípio, ela deve ser abordada, né? Está prevista na matriz curricular do ensino básico, mas a gente sabe que, às vezes, as escolas, em alguns momentos, não abordam, ou abordam de uma forma muito inicial, né? Mas tem escolas que aprofundam, né? Então, depende de onde você estudou, o professor, na verdade, né? Que te deu a disciplina. E aí, é uma parte bem inicial para o conteúdo de álgebra linear 1. Vocês vão perceber, gente, que a álgebra linear 1, como o próprio nome fala, né, como que é álgebra, ela parte tudo para uma análise matemática algébrica. Então, ela foge um pouco dessa questão da geometria, né? Em alguns momentos a gente usa a geometria, mas assim, na parte vetorial, principalmente, quando a gente especifica vetor, só que a nossa parte de geometria, ela fica na disciplina que vocês já fizeram, que é a geometria analítica. Né? Então, a parte vetorial de vetores, a parte geométrica de vetores, e a gente estudou muito lá em geometria analítica. E aí, então, aqui a gente cabe muito a parte algébrica. Então, vamos pensar assim, é muita equação, é muita letra, é muito... Então, assim, a gente tem que prestar atenção nas definições, nos teoremas, nos resultados, para que eu consiga compreender o que de fato é aquilo. Né? Então, assim, a gente vai... Caiu o livro aqui. A gente vai estudar sobre matriz, sei lá, matriz inversa. O que é importante? Não é só saber encontrar a matriz inversa, é eu entender o conceito de uma matriz inversa. Né? Isso vale para qualquer etapa do curso. Né? Então, eu vou estudar sobre matriz inversa, eu tenho que saber, né, o que é uma matriz inversa, qual que é a definição de uma matriz inversa. Então, a gente, né, que está fazendo matemática, a gente tem que saber, né, o motivo daquilo ali, né, que é a definição. Porque se eu sei a definição, né, eu vou saber aplicar aquilo, eu vou saber usar aquele resultado, né, seja um teorema, seja num exercício. Então, calcular, achar, encontrar, o procedimento para encontrar a matriz inversa é importante saber? Sim, claro, mas principalmente também saber o que é a matriz, o que significa a matriz inversa. Então, assim, estudem com essa visão, né? Não é só resolver exercício e saber resolver, né? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Eu sei o que é soma de matriz, eu sei o que é multiplicação, sei o que é uma matriz transposta, qual é a definição, né? E a partir daí, obviamente, vocês vão evoluindo no termo, na questão de saber daquele conteúdo mesmo, tá bom? E aí, gente, como é que tá na lista 1 aí? Pode perguntar, Flávio. Professor, eu tive muita dúvida na 5 e na 6, na construção das matrizes. Tá, vamos pegar uma aqui. Tanto faz, eu vou pegar a 5, que ela tá mais ao invés de ser valor numérico, né, ela é só o valor das letras. Né? Deixa eu fazer a 5 aqui. Cadê a tela? Né? Então, na questão desses exercícios, normalmente, você tem que encontrar as matrizes a partir de uma condição. Né? A condição nossa aqui é o seguinte, ó, a IJ, né, o A minúsculo, sempre vai ser os elementos da matriz. Né? A gente denota sempre a matriz com a letra maiúscula, né? E os elementos dela, a IJ, com letras minúsculas.
Então, é um tipo de notação da matriz aqui, a gente viu que tem mais, né? E aqui, normalmente, a gente coloca a ordem dela, né? No caso aqui do exercício, é uma ordem 3 por 2, né? Mas poderia ser M por N, né? Que é M linhas, sempre, né? Nunca muda isso aqui, é número de linhas pelo número de colunas, né? Então, é linhas e colunas. No caso do nosso exercício, então, ele sabe que é uma matriz, né, de ordem 3 por 2, né? Então, tem 3 linhas e 2 colunas, onde os elementos dessa matriz, eles satisfazem essa condição, ó. Eles são do tipo I menos J, se, né, o I for igual a J, e eles são do tipo J menos I, se, vou escrever se tem certo aqui, se o I for diferente de J. Então, quando você tem uma matriz definida dessa forma, isso aqui é a definição da matriz, é como ela vai ser construída, é como você vai obter a matriz. Então, a princípio, o que você tem que fazer é encontrar esses elementos. Eu não tenho a matriz de pronto, né? Então, eu vou escrever lá a matriz A. A única informação que eu tenho dela, nesse caso aqui, que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, já posso colocar isso aqui, ó. Ela vai ter 3 linhas, ó, e 2 colunas. Então, ela vai ter esse elemento e esse elemento. Como ela tem 3 linhas, ó, ela tem esse. E aí, eu vou fazer, antes de descrever quem são eles, eu escrevo os termos dessa matriz, os elementos dessa matriz. Então, ó, o elemento que está na linha 1, na coluna 1, é o A11. O elemento que está na linha 1, na coluna 2, é o A12. Vou arredar isso aqui. Então, aí vai ter o elemento da linha 2 da coluna 1, o elemento da linha 2 da coluna 2, o elemento 3 da coluna 1 e o elemento 3 da coluna 3. Então, é uma matriz que tem 6 elementos, né? Porque ela é uma matriz do tipo 3 por 2. 3 linhas, né, na horizontal e 2 colunas na vertical. E a partir daí, então, eu vou fazer o que o exercício me propôs. Eu sei, olha só, que se o I for igual a J, aí eu analiso situação por situação. Qual que é o valor do elemento da matriz? Quem é o elemento? Os A e J's. Né? Então, quem são os A e J's? Ó, quando o I é igual a J? Quando o número de linhas é igual... quando o I, né? Quando o número da linha é igual ao número da coluna. Então, eu tenho duas situações só aqui, ó. Que é o A11, que é o I igual a J, ó, 1 igual a 1, e o A22. Aqui é A32, né? Então, eu só tenho duas situações em que o I é igual a J, tá? Então, para esses dois elementos aqui que eu selecionei, eu vou aplicar essa condição. Qual que é essa condição? Se o I for igual a J, então o elemento A e J, ó, então o elemento A11 vale I menos J. Quem que é o I do A1? O I dele vale 1. Só que o J também vale 1. Então vai ficar o quê? 1 menos 1. Então o primeiro elemento é 1 menos 1. Entendido, gente? Tá aí tudo bem? Por enquanto, tá indo. Posso continuar, gente? Então tá. Faço isso também para o outro elemento, ó, que é o A22, que é quando o I é igual a J. Quem que é o A22? Vai ser o I, que agora é 2, menos o J, que é 2. Então, e ele está aqui, né? Ó, 2 menos 2. Então, achei esses dois elementos quando o I é igual a J. Todos os outros 4 elementos, a gente está na situação que o I é diferente de J, ó, que é o A12, A21, A31, A32. Então, eu vou aplicar essa condição. Ó. Quem que vai ser o A12? Vai ser J menos I. O J vale quanto aqui? 2. E o I vale, né, ó, I, J. É sempre A e J. Então, o J aqui vale 2 e o I vale 1. Então, vai ficar 2 menos 1 nessa posição aqui, ó. A21, né, ó, é o J, que é 1, menos o I, que é 2. A31 é o J, que é 1, menos o I, que é 3. A32 é o J, que é 2, menos o I, que é 3. Então, quando eu faço isso, eu descubro a minha matriz A. Né? Então, no final das contas, quem é a minha matriz A? Né? A matriz A é a matriz
1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 2, 0, 1 menos 3, menos 2, e 2 menos 3, menos 1. Então, é a matriz, né? Essa matriz 3 por 2, né? De 3 linhas e 2 colunas, onde os elementos são esses aqui. Então, aqui, quando ele faz isso, é para você dar a condição de construir a matriz. Né? Então, aqui acabaria o exercício, né? Você encontrou quem é a matriz AIJ que satisfaz aquela condição dada. Entendido, gente? Vendo você fazendo, Entendido, se pessoal? transforma numa Alguma coisa dúvida? simples. Ficou muito bom. É Muito só vocês fazerem bom. com calma, vocês têm que entender. Percebam que aqui, olha, você tem definição envolvida. Se você não sabe o que significam os elementos da matriz, o que significa o I e o J, você vai ficar perdido. Né? Então, quando eu vejo lá, e se eu colocar lá assim, se fosse os elementos da matriz K, colocar uma letra esquisita, né? LS. Não importa a letra que está aqui. Você tem que entender o que ela significa, né? Aqui significa a posição do elemento, que ele está na linha L e na coluna S. Então, eu tenho que saber o significado desses elementos, desses termos, né? Dessas letras, né? Não a letra em si. Né? E quando eu olho essa condição, né, eu consigo obter os elementos dessa minha matriz. Normalmente, ele quando tem exercício assim, né, a gente pede a matriz para você encontrar, porque você pode ter que fazer contas com ela, né? Que não era o caso aqui. Primeiro, vocês estavam só encontrando a matriz, beleza? Algum outro, gente? Esse de Gauss também, Gauss-Jordan, o nome é bonito, mas eu vou te falar, viu? Tá, vou fazer um do sistema. Deixa eu só fazer um de multiplicação aqui antes, porque é uma coisa que vocês não podem ter dúvida, que é essas questões de operações com matrizes, né, gente? Isso tem que estar muito claro para vocês, porque a gente vai usar isso o tempo todo. A gente vai manipular a matriz o tempo todo. Então, assim, se eu não sei somar, subtrair ou multiplicar, vocês vão ter problema aí no desenvolvimento do curso, porque é a base de você fazer as outras coisas. Então, essas operações com matriz, elas têm que ficar muito claras para vocês, como funciona. Então, senta, estuda, faça e refaça. Né? Faça exemplos, faça exercício, pega a apostila, vê exemplo. Né? Não adianta, tem que estudar para entender. Né? E compreender aquilo que vocês estão fazendo. Né? Então, quando eu tenho duas matrizes, gente, antes de entrar nessa questão do sistema, eu vou pegar um exemplo aqui qualquer. Eu nem sei se eu pedi para fazer isso, não, mas vamos pegar o 7 aqui. É porque eu vi que tem multiplicação aqui. Aqui está uma matriz simples, né? Que é uma matriz, né, de ordem 2 por 3, ó. A matriz 1, x, e 3, 2 menos 1 e 1. E a matriz B, né? Então, ela é uma matriz, ó, com 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. Né? E a matriz B é a matriz 2, 4y. Então, ela tem 3 linhas e uma coluna. É uma matriz 3 por 1. Né? E aí ele fala o seguinte, né? Ó, que o produto A vezes B, ó, se AB é igual a 12, 6, né? É uma matriz, ó, de ordem 2 por 1. Ele pede para encontrar o valor de x e de y. Tá? Ou seja, você tem que multiplicar essas matrizes e entender o que é igualdade de matriz para conseguir achar o valor de x e de y. Algumas questões importantes, tá? E não deixam, tá, gente, de assistir às aulas que a gente está postando, né? Não é possível descrever produto de matrizes se o número, né, a ordem, né, eu coloquei lá em propriedade de matriz, né? A gente chama isso de comutatividade, né? Por exemplo, se eu somar AB igual a BA, né? Se eu tenho um produto, né? Sei lá, se eu fazer 2 vezes 3 não é igual a 3 vezes 2, que não é igual a 6,
né? A comutatividade, ela é essa propriedade. Se eu troco de lado ali, o resultado é o mesmo, né? É uma propriedade que vale no conjunto dos números reais, para multiplicação, para soma, e aí vai. Para matrizes, isso não vale, a propriedade comutativa, ela não vale, né? No geral, AB, no geral, é diferente de BA, tá? Então, isso aqui é no geral. Pode ter algum exemplo específico que é igual? Pode, mas isso não prova que vale para todo mundo, né? É questão de lógica, né? Então, no geral, eu multiplicar A vezes B é diferente de B vezes A. Às vezes, nem é possível multiplicar B com A, que é o caso, inclusive, aqui, ó. A vezes B existe e B vezes A nem existe. Eu vou explicar isso. Então, o que acontece? É sempre eu tenho que olhar o quê? Como é A vezes B, né? A que está à minha esquerda, né? Não B. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz que ela está multiplicando. Isso é sempre, é regra, né? Se esse número aqui não for igual a esse, o número de colunas da primeira matriz da esquerda ser igual ao número de linhas da matriz que eu estou multiplicando, se isso aqui não for igual, gente, não é possível efetuar a multiplicação dessas duas matrizes. É o que acontece em B com A, ó. Né? Se o B, deixa eu colocar aqui, ó. Se fosse B com A, B é essa matriz aqui. A gente sabe que é uma matriz 2 por 3, né? Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas, ó. Não vou repetir ela aqui, não. Olha só, o número de colunas aqui é 1, e o número de linhas aqui é 2. Então, como 1 é diferente de 2, né, o número de linhas é diferente do número de colunas, não existe a multiplicação B vezes A, ela não está definida. Né? Quando a gente fala que não existe, é que não está definida. Por que não está definido? Por que a gente usa isso na matemática? O que é não estar definido? É porque existe uma definição prévia. Qual que é a definição prévia? Definição de multiplicação de matrizes. E a condição para que eu multiplique duas matrizes é que o número de colunas da matriz da esquerda seja igual ao número de linhas da matriz da direita. Então, existe uma definição, existe uma condição para que esse produto exista. Então, quando a gente fala que não existe o produto, é isso que a gente está querendo dizer, que aquele produto não está definido. Não está definido onde? Não está definido na definição que a gente tem de multiplicação de matrizes. Pronto, tá? Então, eu tenho que olhar isso sempre, tá? Antes de sair fazendo conta. Se eu estou fazendo multiplicação, eu olho isso. E o mais interessante, né? A matriz resultante desse produto, se ele existir, que é o caso aqui de AB, a matriz resultante, ela sempre vai ser a matriz de ordem do número de linhas da primeira, né, da esquerda, pelo número de colunas da segunda. Então, ela sempre vai ser uma matriz de ordem 2 por 1. Então, é sempre pegar o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Tá vendo? É um número de ordem 2 por 1. Tá bom? Então, isso sempre vai acontecer. E aí, então, tem o exercício, né? AB igual a 12, 6. Então, eu tenho que fazer a multiplicação dessas matrizes. Então, eu tenho que, se AB, né, é igual a esse resultado aqui, ó, 12, 6, o que isso quer dizer? Quem que é a AB? É a matriz A, que a gente tem ali, ó, 1, 2, x menos 1, 3, 1, vezes a matriz B, que é a matriz o quê? 2, 4 e y. Né, que é a matriz 3 por 1. Aí agora sim, e a gente sabe ainda, né? Espera aqui, que isso aqui é igual a 12, 6. Né, ó, tá observando aqui, ó? Essa aqui é uma matriz 2 por 3. Essa aqui é uma matriz 3 por 1. Né, ó, os do meio aqui são iguais, ó, 3 colunas, 3 linhas. E essa aqui é uma matriz 2 por 1, que é o resultado, ó, 2 por 1. Tá? E aí eu quero achar essa conta aqui. Aí a gente vai o quê? Lembrar como que a gente faz multiplicação de matrizes. Eu vou multiplicando, sempre trabalhando com linhas e colunas. Então, primeiro eu vou olhar para a primeira linha, ó. Posso fazer assim, ó, circular para não errar.
E eu vou multiplicar pela primeira coluna. Nesse caso aqui, só tem uma coluna. Se tivesse outra coluna, né? Então, esse aqui vai ser o elemento do produto, né? Vamos pensar que seria uma matriz C aqui, o produto, né? Seria o elemento C1, 1. Se fosse uma matriz de ordem 2 aqui, seria C1, 2, o próximo, e assim sucessivamente. E aí eu vou e faço a multiplicação multiplicando termos correspondentes e somando esses resultados. Então, vai ficar, ó, 1 vezes 2, que é 2, mais x vezes 4, que é 4x, mais 3 vezes y, que é 3y. E faça a mesma coisa. Então, isso aqui, como não tem outra coluna aqui, se tivesse outra coluna, gente, vamos supor que tivesse uma coluna que vou fazer aqui para eu apagar depois, né? 5, 1 e 3. Eu ia fazer aqui, ó, esse elemento ao lado aqui, ó, esse aqui é o elemento C1, 1, né, ó. Se tivesse outra coluna ali, a gente teria um elemento C1, 2 aqui, ó, na linha 1, na coluna 2. Então, como é que eu obtenho o elemento C1, 2? Da primeira linha da matriz da esquerda com a segunda coluna da matriz da direita. Isso não tem erro, tá vendo? Olha. Então, a posição do elemento da matriz resultante, ela indica qual linha e qual coluna eu vou pegar. Então, o elemento C1, 2 é da primeira linha com a segunda coluna. Então, seria essa mesma primeira linha agora com essa segunda coluna, se ela existisse, né, gente? Então, é 1 vezes 5, não sei se eu estou confundindo, eu estou explicando, tá? Eu não estou confundindo vocês pensando nessa possibilidade se existisse, né? Então, 5 vezes 1, 5, 1 vezes x, x. Então, ficaria 5 mais x mais 9. Aqui, ó, 5 mais x mais 9. E por aí vai. Né? Só que, como nesse caso a gente tem uma matriz só de uma coluna, a gente não vai existir aquilo ali, né? Então, aqui, ó, eu tenho o elemento C11, né? Que eu estou chamando de C a matriz produto, tá? C11. E como que eu obtenho o elemento C21? Ó, a posição do elemento, ela já indica onde eu preciso considerar. Né? Quem que é o C21? É a segunda linha, né? Linha, coluna, com a primeira coluna. Então, agora eu vou olhar para a segunda linha, ó. Segunda linha, e multiplicar agora pela primeira coluna, que é a mesma, né? Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2, que dá 4, mais menos 1 vezes 4, que dá menos 4, né? Então, mais menos 4, vou colocar aqui para mim. Mais 1 vezes y, que dá y. Então, essa matriz C aqui é o produto de A com B. Só que o produto de A com B, o exercício já te deu que ele é a matriz com os elementos 12 e 6. Então, você chegou nessa condição aqui, ó. Chegando nessa condição aqui, ficou simples, né? Você chegou para uma igualdade de matrizes, ó. É uma matriz de ordem 2 por 1 e uma matriz de ordem 2 por 1. Para eu somar, subtrair ou trabalhar com igualdade de matrizes, só é possível com matriz de mesma ordem, tá? Não é possível somar uma matriz de ordem 3 por 1 com a matriz de ordem 3 por 2, por exemplo. Né? Não é possível, tá, gente? Quando aparecer isso num exercício ou na avaliação, você vai falar aqui, soma não definida. Soma não definida. É a mesma coisa que você vai falar, produto não definido. Não existe essa soma. Não existe esse produto. Então, tem que saber quando que ele existe. Então, a gente não soma, não subtrai e não existe igualdade de matrizes de ordem diferentes. A ordem dessa matriz aqui é 3 por 1, a ordem dessa é 3 por 2. Então, não existe essa soma. Então, para ter igualdade, elas têm que ter a mesma ordem. Então, ó, se elas têm a mesma ordem, duas matrizes são iguais. Se somente se, tá vendo que é uma definição? Os elementos correspondentes são iguais. Então, para que essa matriz seja igual a essa matriz, esse elemento 1, 1, né, que é primeira linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento 1, 1, primeira linha, primeira coluna da matriz subsequente.
né? Que ela está sendo igual. Subsequente não, né? Que ela está sendo igual. Isso independente de quantos termos ela tem. Então, se eu entendo, gente, o que eu estou falando de igualdade, eu vou entender, independente se é a matriz 2 por 1 ou 20 por 39, né? Só vai aumentar as contas. Então, aqui, ó, o elemento da primeira linha com primeira coluna é o elemento 2 mais 4x mais 3y. E esse elemento, então, tem que ser igual a 12. E esse elemento aqui, ó, 4 mais menos 4 vai dar 0, né? Então, ficou y tem que ser igual a 6. Então, você resolve o sistema, acha x e y, né? Então, é bom falar de sistema aqui, ó, que a princípio, gente, isso aqui, ó, a gente já aprendeu. Isso aqui existe, é lá do segundo grau, né? Quando a gente tem normalmente um sistema de duas ou três variáveis, nesse caso aqui a gente tem duas, né, x e y, que a gente chama, quem que são as variáveis? As variáveis dependentes, né? Independentes, que é x e y. Eu tenho, a gente estudou lá o método da adição ou da substituição para resolver o sistema. Isso aí acontecia lá no segundo grau, né, nas outras disciplinas que vocês fazem normalmente. Mas o que acontece se eu tenho um sistema que ele tenha três incógnitas, três variáveis, ou quatro incógnitas, quatro, cinco, e aí? E quando esse número de incógnitas fica muito grande, como é que eu resolvo? Né? Aí que entra a álgebra linear, né? Aí existe um sistema, né, que a gente vai relacionar o sistema com matriz. E aí a gente vai resolver por matriz, tá? E aqui, então, é substituição. Se o y vale 6, que você já achou, você substitui na equação de cima. Então, vai ficar 2 mais 4x mais 6 vezes 3, né, 18, igual a 12. Então, vai ficar 2 mais 18, 20. 12, né, 20 passa para lá, 12 menos 20 vai dar menos 8. Beleza? Então, o x vai ficar menos 8 sobre 4, menos 2. Então, esse terminou o exercício, né? O x vale menos 2 e o y vale 6, tá? Ah, só um detalhe. Isso aqui, ó, é solução do sistema, ó. X igual a menos 2, y igual a 6. Então, como é que eu escrevo o conjunto de solução desse sistema? É o par ordenado xy pertencente aos reais, tais que, né, ó, o que vai acontecer? O x é igual a menos 2 e o y é igual a 6. É uma forma de escrever. Ou simplesmente, como aqui é um valor numérico, eu estou escrevendo dessa forma extensa, porque o x poderia, sei lá, ser um valor 2y mais 5k, sei lá. Aí aqui simplesmente é o quê? É um ponto. É o ponto de coordenadas menos 2 e 6, né? Então, a solução dele é esse valor, né? Então, é um sistema de solução única, né? Na aula de sistemas, aqui é o caso de duas variáveis, é muito simples de ver, né? Mas não é esse caso que a gente vai ver lá. É o caso de três ou mais variáveis. No caso de três ou mais variáveis, vocês vão ver que tem três possibilidades de sistema. Ele pode ser sistema compatível e determinado, que é quando a gente tem uma única solução, igual esse aqui. Ele pode ser compatível e indeterminado, que é quando ele existe solução, mas existem infinitas soluções, ou seja, existem infinitos valores que satisfazem cada equação do sistema. Ou ele pode ser impossível ou indeterminado, que é um sistema que não tem solução, né? Pelo menos naquele conjunto que a gente está trabalhando. Tá joia? Então, esse aqui é a questão do produto de matrizes, né? Eu vou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou mandar lá, inclusive a última atividade nossa, eu nem queria mostrar isso aqui, não, mas eu vou só mostrar. Ela vai ser uma atividade que envolve essa ferramenta. Tem no Google, né? Eu vou colocar isso disponível lá para vocês depois. Tem um softwares, né, de fazer soma de matrizes, né, que vocês podem usar para conferir os resultados de vocês, não tem problema nenhum. Eu devo talvez eu até use isso lá na atividade 3 que a gente for fazer. Mas o que eu queria mesmo é que vocês porque a ideia, gente, é compreender, né, o resultado. Eu vou mostrar uma atividade aqui só para que é uma tela do GeoGebra, até bom que vocês conheçam, né, o programa. Deixa eu ver aqui onde que ele está, que ele está numa outra tela, eu vou ter que fechar Espera aqui.
Depois vocês olham aí no... Cadê o nome do negócio aqui, gente? Até esqueci. Vocês jogarem no Google, sei lá, calculadora de matrizes, vai aparecer um monte de software gratuito, né? Tem os pagos também, mas é óbvio que vocês vão... existem os gratuitos, né? E o GeoGebra, e é o que eu vou optar por usar com vocês nesse momento, ele é muito interessante porque, além dele ser um software gratuito, né, o GeoGebra, que a gente fala com a comunidade, o GeoGebra não é um software. Ele é a atividade que eu fiz, ou usar mesmo a mesma atividade, ou pegar a atividade que eu fiz e acrescentar coisas nelas e adequar ela, adaptar ela, né? Isso é muito legal, né? Então, assim, a gente consegue fazer isso com o GeoGebra. E a gente acha muita coisa bacana. Né? E tem uma parte dele, que é que vai ser a última atividade, inclusive, uma parte da última atividade, que é justamente um modelinho que um autor lá, que não fui eu, né, que coloquei, ele colocou lá para a gente fazer testes com soma, subtração, multiplicação de matrizes. E aí vocês podem usar isso, né, na hora de fazer os exercícios, né, para conferir o resultado, não tem problema nenhum. Mas é isso, gente. A tecnologia ela é feita para auxiliar a gente, não é feita para deixar a gente mais imbecilizado mesmo, né? Que muitas vezes é o que acontece com muitas condições, né? E eu só para justificar o imbecilizados que eu estou usando aqui, é quando a gente, por exemplo, a gente vê muito uso da tecnologia hoje limitada essa questão de rede social e tudo mais, e aí a gente não acaba não usando, né, beneficamente aquilo que está sendo posto. Da mesma forma, um software, né? Se eu ver a resolução, né? Ou você pode usar de forma benéfica, que é fazer, você faz, confere o resultado para ver aonde você errou e para aprender com aquilo, ou simplesmente você vai lá e joga e copia, né? Uma forma eu sei que não vai aprender, né? Então, assim, não usem com mau uso, né? Usem com bom uso. E aí, para isso, não tem problema nenhum, a gente deve fazer isso, né? A minha internet está lenta, está demorando a carregar a tela, mas vai aparecer aí uma hora. É uma tela do GeoGebra, né? Aí apareceu, eu acho. E aí vocês vão colocar valores, né, que eu vou colocar lá na atividade. Aqui tem um exemplo, ó, de duas matrizes de ordem 3. Lembrando, né, quando uma matriz ela tem um número de linhas igual ao número de colunas, né, a gente fala só ordem 3. Né? Se ela é uma matriz de ordem 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Mas se eu falo só assim, ordem 3, é que ela é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente simplifica a fala, né? Então, ordem 5 é uma matriz que tem 5 linhas e 5 colunas. Que é o que a gente chama de matriz quadrada, tá? Por isso, né? Que ela tem o mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas. E aí eu vou pedir vocês para atribuírem valores aqui e fazer algumas operações. Mas sempre nessa lógica. Eu vou pedir para vocês fazerem na folha, literalmente, né? Para escanear para depois enviar a atividade. E usar o GeoGebra também, que é essa conferência de resultado, né? E aí eu vou... A atividade vai ser... Vocês vão dar um print. Vocês vão dar um print na tela aqui do GeoGebra, fazer ela à mão e enviar como atividade, né? Eu vou escrever ela lá para vocês. É a última atividade. Né? Vai ser uma parte dessa com matriz e a outra parte com sistemas. E aí eu vou passar esse link aqui para vocês, né? Depois eu já vou disponibilizar para vocês, que vocês já podem usando aí o software, né? O GeoGebra para
para fazer seus exercícios. Então, lá em cima, ó, onde está o campo em branco, é onde vocês atribuem os elementos da matriz. Só toma cuidado que ele é uma notação que tem ali para isso, né? Então, observa o seguinte, ó, se eu quero uma matriz de ordem 3 por 3, né, sempre vai estar entre chaves, olha, né, os elementos da primeira linha separados por vírgula, aí você coloca a vírgula de novo, coloca os elementos da segunda linha. Então, se fosse uma matriz 4 por 4, teria que ter mais um elemento aqui em cada linha e mais um, né, uma coluna. Então, não é fácil, não é difícil de visualizar e entender como é que faz, né? Mas, se tiver dificuldade na época que eu for abrir atividade, né, vocês falam que a gente vai dando auxílio para vocês, né? E é bom para vocês aprenderem, né, e trabalhando. Né? Tem outros softwares, né, de calculadora de matriz, você jogar vai aparecer um monte. Né? Tem um que é bem legal também, enfim, mas eu prefiro o GeoGebra, tá? Que os outros podem sair do ar, pode fazer várias coisas, o GeoGebra não vai, né? Então, sempre vai dar para usar o GeoGebra. Dito isso, gente, o que acontece? Eu vou até colocar o link dessa atividade lá depois, que aí vocês podem já usando, né? O link do GeoGebra, né? Não da atividade. Atividade eu vou fazer ainda. O que acontece? Vocês estavam falando de sistema linear. Deixa eu abrir a apresentação aqui de sistema linear. A aula 3. Só para eu iniciar o assunto aqui antes de resolver. Gente, vocês estão me escutando direito, né, gente? Que para mim aqui tá tudo tão lento de abrir que eu tô com medo de estar falhando a minha voz. A voz não tá falhando, não, né? Não, tá dando para escutar direitinho, professor. Tá não, gente? Não, beleza então, Flávio. Olha só, quando a gente tem um sistema linear com... o mínimo que a gente vai trabalhar aqui é de 3 equações e ou 3 incógnitas, né? E aí, pode ter de 4, de 5, enfim. Quando a gente chega nessa condição, às vezes esse método que a gente já sabe lá do ensino básico, que é o de substituição, que normalmente usa, inclusive lá no ensino básico a gente usa o substituição para fazer de 3 equações e 3 incógnitas, é muita conta que tem que fazer. E não é que com matriz não vai fazer conta, vai fazer conta. Só que são contas que não envolvem tantas problemas de erro relacionado a uma equação substituindo a outra e envolvendo muitas variáveis. Então, a ideia, né, de usar matrizes para resolver esse sistema linear, ela é uma ideia para facilitar. Tanto é para facilitar, gente, que todos esses softwares de matemática ou de qualquer outra coisa, é o que eles usam, né? Na programação deles para resolver sistema linear. Então, quando a gente tem um software lá que você coloca as equações e ele já te dá a solução, a resposta daquele sistema, implicitamente, né, as contas que está lá programada para ele fazer é a partir de matrizes, tá? Isso acontece muito na matemática, né? Muita coisa por trás da programação de quem fez lá, né, do cara do TI e tal, é feita com base em matrizes, né? E isso, né, obviamente também dá uma exigência, né, de que aquele cara saiba matrizes, que se ele não sabe, né, ele não consegue programar aquilo que ele está propondo. Então, nossa, tá muito lento aqui. Abriu a tela do... Abriu a tela, mas não está abrindo a apresentação ainda. E aí, então, gente, o que acontece? Quando a gente for trabalhar com sistema linear, a gente vai usar, então, essa ideia de matriz para resolver. Na aula lá, a gente... Já apareceu a tela de sistemas aí, gente? Aqui Não, para mim né? não apareceu, não.
Deixa eu alterar aqui. Oh, meu Deus. Tá demorando demais aqui. Até agora não abriu a aula. Gente, só um segundo que agora travou tudo aqui. Até a tela do Chrome travou. Mas vai dar certo. Uma hora vai chegar. O professor, a internet tá ruim em todo canto. Tem hora que eu penso assim, na hora que der uma Tá. pane no mundo e a internet sumir, o povo vai tudo doidar. Realmente. Eu acho que também o negócio, o bicho pega. Porque, imagina, hoje todo mundo trabalha com internet. Apareceu aí, gente? Não é possível que agora não apareceu. Não apareceu ainda, né? Mas vai aparecer. O que acontece então? Deixa eu só Não tentar ir apareceu não. falando aqui. Na hora que apareceu, eu vou. Quando a gente tem um sistema linear, nesse caso aqui, a gente está falando de sistema de equações lineares, né? O que são equações lineares? Elas têm um grau de liberdade. Então, sei lá, equações do tipo x mais 2y mais 3z mais 5k igual a zero. Né? Então, todas essas que eu falei, ó, x mais 2y mais 3z, elas têm o que a gente chama da variável, né, que é o x, o y, o z, e elas todas, as variáveis, né, os coeficientes que as acompanham são números reais, que é o 2, o 3 e tal. Quando a gente tem, por exemplo, 2xy mais 5x, então, quando eu tenho agora duas variáveis independentes, seja multiplicando, seja raiz quadrada dela, seja trigonometria dela, né, seno de x ou log de x, quando eu tenho coisas desse tipo, a gente tem sistemas que não são de equações lineares, tá? Então a gente tem equações que são lineares e equações que não são lineares. E a gente vai tratar tudo aqui no curso de equações lineares. Então não existe grau acima do segundo grau, que é x e y, ou então x ao quadrado, né? Quando a gente tem essas questões, a gente não fala de equação linear, tá bom? E aí, então, nesse caso, a gente sempre vai trabalhar. No início da aula aqui, essa aqui é a aula 3 que já está lá, tá? Eu só dei um exemplo aqui até pegando física, para vocês verem de aplicação, né? Que ele pegou esse circuito elétrico aqui, e a partir desse circuito, usando essa corrente de energia, ele definiu um sistema elétrico para um sistema, né, para descrever aquele sistema, né? E aí aqui ele só está falando da aplicação, tá, gente? Não é para vocês se preocupar com a física envolvida, não. Né? Mas dá para estudar que muitos matemáticos aí vão dar aula de física, podem dar aula, né? E aí, quando a gente fala, então, de sistema linear, a gente chega nessa condição da equação linear, que é a obrigatoriedade, né? Então, se eu não sei identificar a equação, né, olha só, né? Então, a equação aqui, olha, A1x1 mais A2x2, vocês estão vendo aí, né? Mais a
nxn é igual a onde x1, x2 e xn são as variáveis, né, as incógnitas, os valores que eu não conheço a princípio. E esses A1, A2, A3, AN, né, é o que a gente chama de, né, é o termo que acompanha essas variáveis, né? E o B, né, é o que a gente chama de termo independente, que é o igual a 5, igual a 0, né? Quando esse B é igual a 0, a gente, inclusive, fala que é uma equação homogênea, tá? Que é igual a 0. Quando ele é igual a algum outro valor, é uma equação linear. E aqui eu tenho dois exemplos de equações que não são uma equação que não é linear, que é essa da letra B, ó. Que tá vendo que tem um x e um z multiplicando? Então seria um grau de liberdade 2. Que a gente fala, né? Então a gente um produto segundo grau, então ela não seria linear, né? Então tem várias outras formas de identificar, mas deixa eu voltar aqui. Então olha só, e aqui também, igual eu falei, ó, quando tem raiz de y, né, xe, ou então seno de z, isso aqui nenhuma delas é equação linear, tá? Quando eu tenho um sistema de equações lineares, o que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui, né? Olha, eu tenho várias equações, pode ser 3, 5, 10, n, que todas elas são lineares e eu quero encontrar a solução daquele sistema. E o que é solução de um sistema, gente? Se eu tenho um sistema de 3 equações, se eu encontro uma solução, o que significa uma solução ser solução de uma equação do primeiro grau, do segundo grau, ou de um sistema? Significa que aquele valor que eu encontrei, a gente usa a palavra satisfaz. Ele satisfaz aquela equação. Então, tem lá 2x mais y, vamos colocar o mais simples possível. Ó. 2x igual a 10. Qual que é o valor de x? 2x é igual a 10, x é igual a 5. Não, então, quando eu acho esse valor x igual a 5, significa que 5 é o valor real que satisfaz aquela equação do primeiro grau, 2x igual a 5. Né? Porque 2 vezes 5 é 10. Né? Então, quando eu falo satisfaz, é porque ele satisfaz a equação. Então, se eu tenho um sistema de equações lineares, se eu encontro uma solução, a única forma dela ser solução é ela satisfazer cada uma das equações, tá? Então, olha, se eu encontro uma solução desse sistema, né, olha, como é um sistema de quantas variáveis? Ó, a variável aqui é x1, x2, x3, xn. Então, você tem as variáveis, você tem os coeficientes que acompanham as variáveis, né, que é o A1, A12, A1n, e o coeficiente independente, que são os Bs aqui, ó, tá? Quando eu achar uma solução, que é o valor de x1, x2, xn, significa que essa n upla, gente, é o nome matemático, né? Porque eu tenho nx, né? Ó, x1, x2 até o xn. Poderia ser 3, né? Que seria x1, x2, x3, ou x1, x2, x4. É só uma forma genérica de escrever que vale para qualquer valor de n. Ah, então eu posso ter um sistema de 1000 equações? Posso, né? E 1000 incógnitas? Posso, tá? O que importa de vocês entenderem aqui é que se eu encontro uma solução, ela tem que satisfazer todas as equações. Então, se ela não satisfazer uma equação, a gente fala que não é solução daquele sistema, tá? E o objetivo nosso é encontrar soluções. Como eu já adiantei para vocês, eu posso ter 3 casos. Um sistema ser compatível e determinado, que é quando ele tem uma única solução. Quando ele pode ser compatível e indeterminado, que é quando ele tem infinitas soluções. Normalmente é o quê? Quando uma variável depende da outra, tá? A gente vai ver esse caso. E ele pode ser indeterminado, que é quando eu não tenho nenhuma solução para aquele sistema, ou nenhuma solução real, tá? Que é o conjunto que a gente trabalha, que é o conjunto dos reais, né? O que acontece? A gente pode falar que sistemas lineares é equivalente, né? O que é um sistema linear ser equivalente ao outro, né? Dois sistemas são equivalentes se as soluções de um são as soluções do outro. Ponto final. Então, se o sistema A e o sistema B é equivalente, se eu achar a solução do sistema A, eu estou achando a sua solução do sistema B. E isso é importante para a gente entender o Gauss-Jordan que a gente vai chegar, né? Porque o Gauss-Jordan é eu pegar um sistema inicial e simplificar ele até eu chegar no sistema simples, onde eu acho facilmente as soluções. Só que esse sistema simples, para eu chegar nele, e a gente vai fazer isso através de matrizes,
a gente usa o que a gente chama operações elementares na matriz, que são operações que tornam as matrizes sempre equivalentes. Então, se as matrizes são equivalentes, a última que você encontrou é equivalente ao primeiro, né? Então, tem um teorema que vai falar o seguinte, né? Se essa matriz, que a gente vai chamar de matriz ampliada, são equivalentes, os sistemas que as acompanham são equivalentes. Então, eu achar a solução da primeira que apareceu ou da última, tanto faz, né? Então, se eu simplifico a partir dessas operações elementares, eu consigo, desde que sejam operações elementares, por que ela é chamada elementar? Que ela não faz com que uma matriz não seja equivalente à outra, né? Que ela não seja. E aí, para que isso? Para garantir que o sistema seja equivalente. E a gente sabe dessa definição que eles são equivalentes se uma é solução da outra, tá bom? E a ideia de equivalência aqui é justamente para garantir essa questão. Então, aquele sistema inicial que a gente viu lá, olha, ele pode ser escrito todo sistema linear pode ser escrito dessa forma ali, que é a matriz dos coeficientes, né, ó, A1, A12, A1 que multiplica x1, A12 que multiplica x2, papapá, até o B1. Então, cada linha aqui desse sistema vai virar uma linha de matriz, na verdade, tá? Então, olha, aquele sistema, ele pode ser representado a partir dessa matriz aqui, ó. A matriz dos coeficientes do sistema, né, que são todos os termos que acompanham as variáveis, né, A1, A2, A1N, então vai depender do número de variáveis. A matriz das incógnitas, que são as variáveis que eu quero encontrar, que é o que me importa aqui na hora de resolver, x1, x2, xn, e a matriz dos termos dependentes, que é os termos que estão depois da igualdade, né, que é B1, B2, Bn, tá bom? Aqui é Bn, Bm, né, que eram M linhas. E aí, o que acontece? Todo sistema eu vou conseguir fazer isso. E aí, o que isso me diz? Né, a gente vai usar isso aqui, ó. Ah, deixa eu voltar aqui, ó. Né? Esse sistema, a gente fala que ele pode ser escrito dessa forma, AX igual a B, né? Ó, onde o A é essa matriz dos coeficientes, o X é a matriz das incógnitas e o B é a matriz dos termos independentes. Então, todo sistema, ele pode ser, né, escrito nessa forma matricial, AX igual a B. Quando eu junto essas três matrizes, quando eu junto a matriz dos coeficientes com a matriz do termo dependente, a gente tem o que a gente chama de matriz ampliada, que é a matriz onde tem os termos que acompanham as variáveis, e a gente normalmente separa com esse tracejado quem são os termos independentes, né? Que é essa última coluna da matriz, sempre a última coluna, né? Justamente porque a gente precisa muito disso. Então, a gente nunca deixa de marcar isso para não esquecer, que é o que a gente chama de matriz ampliada do sistema. E é a partir dessa matriz ampliada do sistema que a gente vai usar o método de Gauss-Jordan para encontrar a solução de sistema linear, usar como? A partir de operações elementares com essa matriz. Aqui eu vou, na aula, né, eu vou explicar o que são essas operações elementares, né? E aí, eu vou falar com calma aqui, não, que eu vou aplicar isso na hora de resolver o sistema. Depois vocês vejam isso com calma, né? O que são as operações elementares? Trocar linhas. Por exemplo, eu trocar a linha 1 com a linha 3, a linha 2 com a linha 1, a linha 2 com a linha 3. Se eu fizer uma troca de linha, ou duas, né, ou três, essas operações, elas não interferem. As matrizes, elas vão continuar equivalentes, tá? Então, eu posso trocar linha, eu posso, né, eu dei um exemplo aí, eu posso trocar uma linha e multiplicar ela por uma constante, ou simplesmente multiplicar ela por uma constante, que é o caso aqui, olha, linha 2, eu multipliquei por menos 1/3 da linha 2, ó. Então, a linha 1 continua igual. A linha 2 agora, eu vou multiplicar por menos 1/3 da linha 2. Então, menos 1/3 multiplica pela linha 2, ó. Menos 1/3 vezes menos 3 vai dar 1. E menos 1/3 vezes 4 vai dar menos 4/3. Tá vendo? E a linha 3 repete. Então, essa aqui é uma operação elementar, tá? Que é multiplicar uma linha por um escalar não nulo, né? Ele não pode ser zero, tá? E, por último, são 3 só, tá? É substituir uma linha por essa linha, mais
a multiplicação por escalar com outra linha. Então, olha aqui, olha, a linha, no exemplo. A linha 3 eu vou substituir por linha 3 mais menos 4, né? O mais é sempre mais aqui, porque no caso o K seria menos 4. Então, mais menos 4 é menos 4, vezes linha 1. E como é que eu faço isso? Ó, repito a linha 1, 1, 0. Não estou substituindo a linha 1 aqui. Não estou substituindo a linha 2, eu repito ela, ó, 1 menos 4 terços. E a linha 3 eu estou substituindo. Por quem que vai ser essa nova matriz equivalente da linha 3? No lugar da linha 3, eu vou substituir por linha 3 menos 4, linha 1. Então, eu faço menos 4 vezes a linha 1. Então, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Aí eu faço o quê? Mais o elemento correspondente da linha 3. Menos 4 mais 4, 0. Menos 4 vezes 0, 0, né? E 0 menos 1, menos 1. Aí eu obtenho a linha 3, tá bom? Beleza, gente? Então, a gente vai... Oh, o que aconteceu aqui, gente? Espera aí. Vocês estão vendo a tela ainda? Então, gente, o que acontece? Eu uso essas operações elementares, a gente vai fazer isso para chegar no método de Gauss-Jordan, tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Aí que eu falo das operações não permitidas, né? Ó, dividir ou multiplicar uma linha pela outra ou por zero, né? Somar ou subtrair o mesmo valor de todos os coeficientes de uma linha, efetuar as operações com potenciação, trigonométrica, exponencial, não pode, né? E as operações elementares em colunas ao invés de linhas, também não pode, é só sempre com linha, para ela ser uma matriz equivalente, tá? E aí a gente fala o seguinte, a gente vem com esse conceito de matrizes linhas equivalentes. A notação é essa aqui, ó, A til B, né? Esse til aqui, na verdade, é o sinal de equivalência na matemática, ou A implica em B, tá? Então, olha, a gente fala que as matrizes A e B, que a gente viu lá no exemplo, olha, elas são equivalentes se elas podem ser obtidas uma através da outra pelo número finito de operações elementares, que é o que a gente fez, né? Então, a gente fala que essas matrizes A e B são equivalentes. Aí aqui tem um exercício, né, para mostrar que essas duas matrizes aqui, ó, tanto a matriz da esquerda, né, quanto a matriz da direita é equivalente à matriz identidade, né? Então, cada hora você faz com uma. Né? O que é a matriz identidade? Tem que olhar lá o conceito de matriz identidade, né? A matriz diagonal, onde os elementos da diagonal é unitário, que é igual a 1. Então, essa matriz vai ser equivalente à matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E a outra aqui vai ser equivalente à matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, que é a matriz identidade. Então, faz de uma para depois fazer da outra, tá? Essa aula já está lá. Então, eu preciso conhecer e saber trabalhar com isso, porque, olha esse teorema, dois sistemas que possuem matrizes equivalentes, matrizes ampliadas equivalentes, são equivalentes, que é o que eu falei com vocês lá no início, né? Se eu tenho um sistema original, olho para a matriz ampliada dele, trabalho com essas operações de linha equivalentes para chegar no mais simples possível. Se eu achar a solução no mais simples possível, como eu só trabalhei com operações elementares, as matrizes ampliadas são linha equivalentes. Isso significa, então, que os sistemas são equivalentes. E o que significa sistema ser equivalente? A solução de um também é a solução do outro, que são os resultados que a gente viu anteriormente. Tá bom? Então, olha, para resolver esse sistema linear, podemos simplificar a sua matriz ampliada a uma forma mais simples, que a gente fala que é o quê? A matriz de forma escada ou a matriz linha reduzida à forma escada, né? Mas a gente só fala o número matriz na forma escada. Né? E o que seria isso? Né, olha, toda matriz na linha na forma escada, ela tem que ter essas três condições aqui, ó.
o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula, eu posso ter uma linha inteira de zeros. Isso não implica dela não ser matriz reduzida linha por escada, né? É matriz linha escada. Mas se o primeiro elemento dela é não nulo de uma linha, sempre vai ter que ser igual a 1, né? Ele vai ser chamado de pivô. Cada coluna contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha e todos os outros elementos iguais a zero. Ou seja, se eu tenho uma coluna que tem um elemento 1, todos os outros elementos daquela coluna têm que ser nulos, tá? E toda linha nula ocorre abaixo de todas as linhas não nulas. Então, eu posso ter linha nula, mas ela sempre vai ficar abaixo da linha não nula, tá? Esse pivô aqui, gente, ele é engraçado, né? Eu coloquei na anotação matemática e ele fala o seguinte, ó. O pivô da linha, né, I mais 1 ocorre à direita, né, do pivô da linha I. Para I igual a 1 até I menos 1. Né? O que significa isso na prática? Né? Se eu tenho o primeiro pivô da linha 1 começar na posição A, 1, 2, o pivô da linha 2 não pode começar na posição 2, 1 nem 2, 2. Ele tem que começar pelo menos na 2, 3. Tá? E a gente vai ver como é que funciona isso na prática. Falei 3, mas são 4. Tá? E aqui tem os exemplos, olha. O que é uma matriz linha reduzida na forma escada? Pela aquela definição ali, ó. A matriz A, ela não é, olha só, a terceira coluna, ela não satisfaz a condição que se eu tenho um pivô, olha, a terceira linha tem um pivô, que é o 1 aqui, ó. Tem uma condição que fala o seguinte, para ela ser reduzida à forma escada, se eu tenho uma coluna que tem pivô, os outros elementos têm que ser zero. E aqui o menos 1 não é zero. Então, esse elemento A, 2, 3, ele é diferente de zero. Então, ela não é uma matriz da forma escada. Por que escada? É essa ideia de fazer isso aqui mesmo, ó, de escada. Tá, ó. Então, olha, a escada começa aqui, ó. Vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Se esse menos 1 fosse zero, ela seria uma matriz linha reduzida à forma escada. Tá? Na letra B, olha, ela também não é. Porque o primeiro elemento não nulo da linha 1 é 2. E o 2 não é o pivô, tem que ser pivô, tem que ser 1. Né? Então, ela não é uma linha reduzida à forma escada. Se eu transformasse esse 2 em 1 e mudasse a ordem da linha 1 com a linha 2, né? E depois mexesse aqui com esse menos 3, a gente conseguiria transformar ela em forma escada. Então, tem matriz que não é linha reduzida à forma escada, mas é possível transformar ela com operações elementares e ela virar linha reduzida à forma escada, tá? E essa última aqui é uma matriz linha reduzida à forma escada, olha. Né, ó, o primeiro pivô aqui é 1. Essa coluna aqui, olha, você fala assim, ué, mas tem o 2 e o menos 3 que não é zero, mas não tem pivô nessa coluna. Aonde tem pivô, aqui na primeira coluna tem, na segunda linha. Os outros elementos são nulos. A segunda coluna tem. É aqui na primeira linha, os elementos são nulos. A terceira não tem pivô, a quarta tem e a quinta tem. E a única diferença é que a gente teria que trocar a linha 1 com a linha 2, para o primeiro aqui ficar na primeira posição, tá? Mas é uma matriz linha reduzida à forma escada. Né? E aí, ó, tem um teorema que garante, né, que qualquer matriz, eu consigo achar uma única matriz linha reduzida à forma escada, né? Ela vai ser linha equivalente a essa matriz, tá? Então, olha, esse teorema justamente vai garantir, né, classificar esses sistemas nossos, né, em soluções que a gente vai ver posteriormente, que é o que a gente viu aqui, de compatível, incompatível e compatível determinado e indeterminado, né? E aí a gente vê dois métodos que vão usar essas operações para chegar na matriz linha equivalente. O que acontece? Eu tenho o método de Gauss e o método de Gauss-Jordan. É o mesmo procedimento. A diferença é que o Gauss-Jordan, ele continua trabalhando com
o escalonamento da matriz até ela virar uma matriz que é triangular, né? E aí, que triangular não, né? Uma matriz que a gente tenha os elementos mais zerados, tanto acima da diagonal principal quanto abaixo. Então, o que acontece? Olha só. Estão conseguindo acompanhar, gente? Vamos ver na prática aqui da resolução desse sistema aqui. Eu tenho esse sistema aqui, ó, de 3 variáveis, que é o que vocês vão fazer para usar no exercício lá. Ó. Então, ele tem as variáveis é o quê? x1, x2 e x3. Eu consigo transformar esse sistema e olhar para a matriz ampliada dele. Ó. Vou voltar aqui. A matriz ampliada dele, ela é sempre essa matriz. Está vendo que em pontilhado eu coloquei aqui em vermelho? Coloquem isso no caderno, faça tracejado aí, tá? Porque para sempre eu saber quem são os termos independentes aqui, ó. Então, ó, eu identifiquei os termos que acompanham. Observa, gente, que às vezes o sistema ele não está na ordem. É importante ficar na ordem, tá? Ó. Se aqui tem a variável x, aqui embaixo tem. Se tiver o x, né? Porque pode estar zerado, pode ser 0x, mas tem que ter o x, o x. Aqui, se for y, é y, y. Z, z. Né? Porque se tiver escrito assim, ó, y mais 2x mais 3z numa equação, você tem que definir uma ordem para todo mundo, tá? Se você quiser trabalhar com a ordem zxy, não tem problema não, mas coloca zxy para todo mundo, tá bom? Então, olha só, eu coloquei a matriz ampliada, que são os coeficientes que acompanham as variáveis, né? Ó, 2, 1, 3, 4, 2, 2, e o termo independente, né? 4, e 2, 5, 3 e menos 12. Aí, a partir de agora, identifico as linhas, né? No caso aqui são 3, e vou fazer as operações elementares com elas. Né? Olha, eu vou fazer esse procedimento passo a passo, né? Ó. Então, eu vou localizar a coluna mais à esquerda que não seja constituída de zeros. Eu poderia ter uma coluna toda nula aqui, tá? Mas, enfim. No caso aqui, é a nossa primeira coluna, né? Normalmente é a primeira coluna, mas se a primeira coluna fosse toda zero, a gente teria que considerar a segunda, tá? Mas normalmente é a primeira, tá, gente? O que eu faço agora? Olha, permutar a primeira linha com a outra linha, se necessário, para obter uma entrada não nula ao topo da coluna encontrada no passo 1. Esse caso aqui não precisou, mas vamos pensar que no lugar desse 2 aqui do elemento A11 fosse 0. Eu não posso começar com aqui 0. Eu teria que trocar ou a linha 1 com a linha 2 ou a linha 1 com a linha 3, tanto faz. O importante é que esse primeiro elemento aqui não seja nulo, tá bom? Então, se ele for nulo, eu tenho que fazer uma troca antes de começar. Né? Que nesse caso aqui não foi preciso, tá bom? O passo 3 é eu transformar o número que aparecer aqui no pivô. Eu tenho que transformar ele em 1. E aí eu começo a fazer as operações elementares. Essa aqui é a linha 1. Como que eu transformo esse primeiro elemento em 1? Eu tenho que dividir ele por ele mesmo, né? 2 por 2. Então, o que eu faço? Eu multiplico a linha 1 por meio, né? Ou divido por 2, né? Tanto faz. Então, eu vou substituir a linha 1, é uma operação elementar. Eu posso multiplicar a linha 1 por uma constante, diferente de zero. A constante que eu vou considerar aqui é meio. Eu multiplico a linha 1 por meio. Por que eu tenho que fazer isso, gente? Porque eu preciso que esteja no pivô. E o pivô aqui é 1, né? O número 1. Né? Passou muito aqui. Então, só que quando eu multiplico uma linha por uma constante, eu multiplico todos os elementos da linha. Então, eu vou multiplicar por meio, que é o mesmo falar que dividir por 2, né, gente? Vai ficar 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, meio. 3 dividido por 2, 3 meios. 8 dividido por 2, 4. Fiz alguma operação com a linha 2 ou com a linha 3? Não. Repito elas aqui. Esse sistema da esquerda é linha equivalente ao da direita, porque eu usei uma operação elementar. E vou fazendo isso, tá? Até simplificar ao máximo. Agora, olha só, depois que eu encontrei o primeiro pivô, a ideia é zerar os elementos que estão abaixo dele, que é o que a gente viu, para virar uma matriz que eu consiga fazer a resolução, achar a solução fácil.
E aí eu vou começar a fazer a operação, tá? Como que eu zero esse 4 aqui usando 1? Eu tenho que multiplicar a linha 1 por menos 4, porque vai ficar menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, 0. Então, beleza, vou fazer isso com a linha 2. Eu vou substituir a linha 2 por menos 4, linha 1 mais linha 2. E eu faço para a linha 3. Como que eu faço para zerar o 2 usando a linha 1? Eu multiplico a linha 1 por menos 2 e somo com a linha 3. Menos 2 mais 2, 0. Só que eu tenho que fazer isso para todos os elementos. Então, olha, entender essa operação, e, gente, isso aqui, se vocês entenderem isso, vocês vão resolver qualquer sistema, né? Ó, só ter calma e paciência. Então, agora eu vou substituir a linha 2, ó, por linha 2, achei o valor que eu queria, ó, mais menos 4, linha 1. Por que menos 4? Porque se eu somar menos 4, menos 4 multiplicar menos 4 vezes 1, vai dar menos 4, somar com 4 vai dar 0. Então, eu faço isso, ó. Então, menos 4, linha 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, 0. Menos 4 vezes meio vai dar menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Menos 4 vezes 3 meios vai dar menos 4 vezes menos 3 meios vai dar menos 12 sobre 2, que é menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 vezes 4 vai dar menos 16. Menos 16 mais 4, menos 12. Então, eu olho para obter aqui 0, mas lembra que eu tenho que fazer a operação para toda a linha. Faça a mesma coisa na linha 3, ó. Menos 2 vezes linha 1 mais linha 3, que é o que eu vou substituir. E essa é uma operação elementar. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 2, 0. Menos 2 vezes meio, menos 1. Mais 5, 4. E menos 2 vezes 3 meios vai dar menos 3. Mais 3, 0. Tá? Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Menos 8, menos 12, menos 20. Então, eu obtive essa matriz aqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, ou eu já penso em trabalhar aqui, vocês vão ver que cada um vai fazer de um jeito. Porque lembrando que a ideia é eu transformar ela numa matriz de forma escada. Ou eu já posso pensar em trocar a linha 2 com a linha 3 de lugar, ou eu posso fazer a operação de colocar o 1 no lugar do 4 aqui, o 1 no lugar do menos 4, e depois trocar de lugar, tanto faz a ordem, tá? Então, ó, nesse caso aqui, eu optei por trocar a linha 2 com linha 3, que é o próximo passo. Por que que eu estou trocando de lugar, gente? Porque ela tem que ficar na forma escada, ó. Aqui já está aparecendo na forma escada, ó. Ó, tá vendo? Então, ó, troquei a linha 2 com a linha 3. É uma operação elementar. Só troquei elas de lugar. A linha 1 continua a mesma. Agora eu vou transformar esse primeiro elemento aqui, não nulo, né? No pivô, que é 1. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar a linha 2 e dividir ela por 4, porque 4 dividido por 4 é 1, né? Que é multiplicar por 1 quarto. Então, 0 vezes 1 quarto, 0. A linha 1 repete, tá? Não estou fazendo operação nenhuma com ela. E a linha 3, por enquanto, eu não fiz também, eu repito. 0 vezes 1 quarto, 0. Ó, 0 vezes 0, 0, né? Mais 0, 0. 0 vezes... desculpa, gente. 0 vezes 1 quarto é 0. 4 vezes 1 quarto é 1. E 0 vezes 1 quarto é 0. E menos 20 vezes 1 quarto é menos 5. Então, fiz essa operação com a linha 2. Repito a linha 3, que eu também não fiz operação com ela aqui. O que agora eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse elemento aqui de cima, da linha 2, olha, ele faz, ó. Aqui está errado, né? Aqui eu vou substituir, tá, gente? Essa operação aqui está errada. Essa aqui está repetindo a operação do exemplo anterior. Mas não é essa operação, não. Qual que é a ideia agora? Ela já está na forma escada, ó. A ideia é transformar esse menos 4 em 1. Então, o que eu vou fazer? Depois eu vou mudar isso aqui, tá? A linha 3 agora eu vou multiplicar por menos 1 quarto. Porque menos 1 quarto vezes 0 é 0. Menos 1 quarto vezes 0 é 0. E menos 1 quarto vezes menos 4 vai dar 1, que é o que eu preciso. O pivô tem que ser 1.
Então, obtive 1 aqui. E menos 1/4 vezes menos 12 vai dar o quê? Menos 12 dividido por menos 4, que é 3. Então, eu cheguei nessa condição aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, olha, ela já está quase na matriz da forma escada que a gente vai ver. Mas se eu paro aqui no passo 5, esse é o método de Gauss. A partir daqui, eu já consigo resolver o sistema, né? O Gauss-Jordan, gente, é continuar essas mesmas operações até zerar os elementos que estão abaixo, a gente já zerou, que estão acima do pivô. Então, eu vou fazer uma operação para zerar esse meio aqui, e depois eu faço uma operação para zerar o 3 meios, tá? Até o passo 5, então, é o método de Gauss. Quando eu uso o método de Gauss, eu paro aqui, ó, cheguei nessa condição, ó, volto, eu pego essa matriz ampliada e volto para o sistema. Isso aqui é um quê? 1x, né, ó, 1x1, meio x2, 3 meio x3 igual a 4. Volto para a equação, ó. 0x1, então vai ficar 1x2, 0x3 igual a menos 5. Né? Ó. E 0x1, 0x2 mais 1x3 igual a 3. Eu volto para esse sistema. Aí aqui, ó, que é aquela matriz que a gente achou ali. Pela linha 3, ó, x3 é igual a 3. Já achei o valor de x3. x2 é igual a menos 5 pela linha 2. Substitui x3 igual a 3 e x2 igual a menos 5 na linha 1, que é x1 mais meio vezes x2, que eu achei aqui que é menos 5, mais 3 meio x3, que é 3, que é igual a 4. Fazendo as contas aqui, eu acho o valor de x1, que é 1, que é 2. Então, eu consigo achar a solução do sistema linear. Né? Esse aqui é um sistema possível e determinado, ele só tem uma solução, que é quando o x1 for 2, x2 for menos 5 e o x3, 3. Só que como eu usei operações que tornaram essas matrizes ampliadas linha equivalentes, eu resolver esse último sistema, lembra que eu falei? É resolver o primeiro, que é o que a gente queria. Então, aquela solução ali de x1, x2, x3 é a solução desse sistema aqui, ó. Se eu substituir aqui o x1, o x2 e o x3 nessa equação, eu vou encontrar igual a 8. Se eu fizer a mesma coisa para a segunda equação, eu vou encontrar igual a 4. E a mesma equação para a terceira, eu vou encontrar igual a menos 12. Então, é uma forma de resolver sistema linear. Muito útil e muito prática, apesar das contas, tá? Então, x1 igual a 2, x2 igual a menos 5, x3 igual a 3. Então, se eu fizesse até aqui, era o método de Gauss. O que é o método de Gauss-Jordan? Ele parte lá dessa matriz para zerar os outros dois, né, que é o passo 6. Ele é chamado também de eliminação gaussiana, né? Então, olha, desse sistema a gente obteve esse. Se eu continuar o passo 6, eu vou zerar agora os elementos que estão acima. Ó. Primeiro eu vou fazer para zerar o 3 meios. O que eu tenho que fazer para zerar o 3 meios? Se eu multiplicar, olha, a linha 3 por menos 3 meios, olha, menos 3 meios vezes 1 vai dar menos 3 meios. Se eu somar com 3 meios aqui, vai dar 0. E eu só posso fazer isso, gente, quando eu zerei os outros dois, senão vai ficar num loop sem fim, sem fazendo conta. Então, agora eu começo a fazer isso. Eu vou substituir a linha 1 por linha 1 mais menos 3 meios, linha 3. Então, ó, menos 3 meios, linha 3. Menos 3 meios vezes 0, 0. Mais 1, 1. Menos 3 meios vezes 0, 0. Mais meio, meio. Menos 3 meios vezes 1, menos 3 meios. Mais 3 meios, 0. Menos 3 meios vezes 3 vai dar menos 9 meios. Menos 9 meios mais 4 vai dar menos 9 meios mais 8 meios, né? Que é 4. Menos 9 mais 8, menos 1 meio, que é o resultado. Né? Tem que fazer a conta aí. Repete a linha 2, que eu não fiz operação nenhuma com ela aqui. Repete a linha 3 também, que eu não fiz nenhuma substituição. A única substituição que eu fiz foi na linha 1, que é substituir por linha 1 mais menos 3 meios, linha 3. E é uma operação elementar. Agora eu faço a mesma coisa, só que zerar o meio aqui, ó. Para eu fazer
Isso eu vou usar o quê? A linha 2. Eu vou usar o pivô, por isso que é importante achar o pivô, tá? Eu vou, então, agora substituir a linha 1 por linha 1 mais menos meio linha 2. Então, vai ficar menos meio vezes zero, zero mais um, 1. Menos a linha 2, olha, que eu não fiz nada, e a linha 3, eu já repito ela aqui, ó, não vai mudar não. Zero, 1, 0, menos 5, 0, 0, 1, 3. E faço essa operação aqui, ó. Menos meio vezes zero, desculpa, menos meios vezes linha 2. Menos meio vezes zero, zero. Mais um, 1. Menos meio vezes um, menos meio. Mais meio, zero. Menos meio vezes zero, zero. Mais zero, zero. Menos meio vezes menos 5 vai dar 5 meios, correto? E 5 meios mais menos meio, né? Então, 5 meios menos meio vai dar 4 meios, e 4 meios é 2. Disso aqui, olha, eu cheguei no que a gente chama, né, essa matriz do lado esquerdo, que é a matriz dos coeficientes lá, eu cheguei na matriz identidade, olha. Aqui, olha, é 0x1, 0x2 e x3. Então, eu já tenho aqui a solução do sistema, ó. Só de olhar para aqui, ó, x3 igual a 3, x2 igual a menos 5 e x1 igual a 2, que obviamente é a mesma solução, né, do que a gente fez pelo método de Gauss. A diferença que o Gauss-Jordan, ele vai zerando até chegar na matriz de forma escada, tá? Linha escada. Aí, se eu tiver chassado zero aqui, tem essa situação. Aí vocês vão ver que vai ser pode ser uma matriz, um sistema impossível, né? Ou um sistema compatível e indeterminado. Quando eu chego nessa matriz de identidade aqui do lado esquerdo, sempre vai ser um sistema compatível e determinado, com uma única solução, tá? Quando isso aqui começa a variar, eu encontro zero aqui eu tenho um valor numérico, aí vai ser uma outra condição, que é o sistema impossível, né? Ó, que é 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 3. Quando que isso é possível? Não tem jeito na matemática. Então, aí seria um sistema impossível, que se fosse 0 e 3 aqui. Mas se for 0, 0, 0, 0, aí vocês vão ver que é um sistema possível e com infinitas soluções, tá? Esse método, então, inteiro é a eliminação de Gauss-Jordan. Aí eu explico aqui algumas questões, né? Eu não vou repetir aqui, e depois eu peço para vocês resolverem esses sistemas aqui, ó, tá? Tem um aqui que a gente já fez, né? Eu não vou falar de representação gráfica aqui, não, mas é simples isso aqui, dá para vocês olharem. Na próxima aula a gente volta aqui. Então, olha só, tentem fazer. Vocês têm a lista para entregar amanhã, né? Mas depois que vocês fizerem a lista, façam esses aqui do exercício, né? O um eu até resolvi, mas façam em casa para vocês verem se vai chegar no que está aqui, tá? E tentem fazer o da letra B, que na letra B eu resolvo na aula da semana que vem com vocês, tá bom? Então, façam o da letra A para vocês treinarem, né? Conferem aqui para vocês entenderem o método. Usa o Gauss-Jordan porque ele faz até o final, que aí vocês treinam as operações. E depois façam a letra B, que a gente resolve ele na aula que vem. Essas aulas aqui estão lá já, tá, gente? Pelo menos a parte teórica, né? Já está disponível lá. E assim que acabar o. Agora que eu vi que minha câmera não tá. E assim que acabar a aula de hoje, né? Eu faço uma. Eu vou disponibilizar essa gravação lá também. Né? Eu estava falando, eu estava mostrando aqui, achando que a câmera estava ligada. A escada, vocês perceberam, né? Que a ideia é justamente fazer uma escada andando pela matriz ampliada, né? Principalmente olhando para os coeficientes. Oi, Eduardo. Eu li a matéria Então e tá bom, tudo e não gente. tinha conseguido Oi, interpretar, Flávio. jogar uma Oi, Flávio. professora lá Falhou? mostrou que está falhando. Tá.
Ah, então depois qualquer coisa eu mando por escrito. Tá, eu vou parar de gravar aqui. Ah,